Hoje vamos falar de como um garotinho doce, sorridente e tímido se tornou um dos maiores serial killers, um produtor de zumbi, um canibal, um verdadeiro monstro. Antes de começar esse vídeo, eu tenho dois recadinhos para vocês. O primeiro é que se você gosta muito desse tipo de conteúdo de serial killer, se você gostaria de saber mais sobre como eles se comportam, sobre como é a cabeça de um assassino em série, o que os motiva, eu tenho um e-book, um curso incrível, completo, com todas essas questões e muito mais. O link tá aqui embaixo na descrição desse vídeo, então espera acabar o vídeo e quando acabar você corre lá, clica no link e dá uma conferida porque tá muito legal. O segundo recadinho é que se você é sensível a esse tipo de conteúdo, se você não aguenta certos detalhes, eu recomendo que não assista esse vídeo, mas se você não é, eu sou a Fran e seja bem-vindo ao Mentes Criminosas. Jeffrey Dahmer nasceu no dia 21 de maio de 1960 em Milwaukee, nos Estados Unidos. Seu pai era Lionel, um químico, sua mãe Joyce, uma operadora de máquinas de teletipos. Ele sempre presenciou as brigas do seu pai e da sua mãe, que eram muito intensas, muito feias, e desde sempre foi uma relação bem conturbada. Desde a época em que Joyce estava grávida de Jeffrey, a sua gravidez foi complicada, ela tomou vários e vários remédios, ela passava muito mal, era como se realmente o seu corpo estivesse rejeitando Jeffrey. E Jeffrey estava cada vez mais irritado, mais frustrado com as brigas que estavam cada vez mais intensas, então a família tomou uma decisão de ir para Iowa, no Texas, com a esperança de que eles ficassem mais unidos e que as brigas diminuíssem, enfim, acabassem. Mas não deu certo porque Lionel estava com seu emprego e com seus estudos, então ele cada vez mais afastado da família. Joyce estava mais frustrada, mais triste, mais deprimida, então ela se isolou ainda mais e Jeffrey acabou sozinho. E quando Jeffrey tinha 6 anos de idade, Joyce deu à luz a seu irmão mais novo, David, o que acarretou a mais uma mudança para a família, dessa vez para Ohio. Jeffrey não era muito próximo de seu irmão, ele era uma criança muito tímida, muito reservada, e isso se intensificou ainda mais pelo fato de que ele já estava na idade escolar e ele tinha muito medo de não se adaptar a esse novo ambiente. Até que na 9ª série, Jeffrey teve uma aula específica na escola em que ele dissecou o feto de um porco e ele gostou muito daquela experiência, ele achou que aquilo poderia se tornar um hobby. Ele levou os restos do feto de porco para casa e ele começou a buscar. Na estrada da casa que eles moravam havia muito atropelamento de animais e os animais ficavam ali jogados, Então ele começou a ir atrás desses corpos, dessas carcaças desses animais, gatos, cachorros, enfim, todo tipo de bicho. E ele pegava essas carcaças, esses corpos e ele levava para casa para dissecar, para decapitar. Ele abria os animais, ele via o que tinha no interior dos animais. Aquilo era muito fácil para Jeffrey, porque o pai dele, químico, como eu havia mencionado, ele tinha um laboratório em casa, então ele tinha todo tipo de material disponível para suas experiências. E o pai de Jeffrey não via problema nenhum naquilo, na curiosidade do filho. Ele achava que aquilo era tudo puramente científico. E na casa de Jeffrey, com tantas brigas entre seus pais, o casamento não resistiu, eles acabaram se divorciando, mas Lionel, o pai de Jeffrey, acabou logo em seguida se casando, só que as brigas não pararam por aí, porque o pai de Jeffrey e a mãe dele começaram a lutar pela guarda de David, o seu irmão mais novo. Jeffrey faria sua primeira vítima, um caroneiro de quase 19 anos, Steven Hicks, que ele encontrou na estrada, deu carona para ele, levou ele para casa com a desculpa de beber, se drogar, se divertir. E assim que chegou lá, eles fizeram isso, eles beberam, só que o Steven quis ir embora, ele levantou, falou, não, eu vou embora. Jeffrey insistiu para ele ficar, mas ele não quis, então quando ele virou as costas, Jeffrey deu 2 pancadas na cabeça dele com uma barra de ferro, que ele caiu inconsciente no chão. Jeffrey então o enforcou até a morte. Logo em seguida, ele arrancou as roupas de Steven e praticou necrofilia com o corpo, levou para o porão logo em seguida, e lá ele desmembrou o corpo de Steven, colocou em sacos e enterrou no quintal, ficando somente com a cabeça.
E nessa mesma época, como Jeffrey já havia terminado o colegial, ele recebeu uma visita do seu pai, que o encontrou num estado deplorável por conta da bebida, e falou que ele tinha que fazer uma faculdade, o que não durou 3 meses, porque Jeffrey mal frequentava as aulas e quando ele aparecia ele estava totalmente alcoolizado, então ele reprovou. Novamente ele recebeu uma visita do seu pai, que deu para ele 2 escolhas, ou ele arrumava um emprego ou ele ia para o exército. Jeffrey escolheu o exército, no qual serviu 2 anos na área médica. No início ele estava tudo bem para ele se adaptou àquele ambiente, mas logo ele continuou com o seu vício de bebida e o seu comportamento começou a aparecer. Ele foi dispensado com 2 denúncias de soldado contra ele por abuso sexual. O exército deu para ele uma passagem para qualquer lugar dentro do país. Ele escolheu Miami Beach porque, segundo ele não podia enfrentar a decepção no olhar do pai dele, né, de mais um fracasso na vida dele. Então ele foi para Miami. Chegando lá ele arrumou alguns empregos, nada duradouro, porque só dava praticamente para sustentar o vício da bebida dele. Então ele volta a morar com o pai dele. E em 1981, Jeffrey é preso por embriaguez e desordem, e por conta do seu comportamento, seu pai já não sabe mais o que fazer com ele, então pede que ele vai morar com a sua avó. E no início deu muito certo, porque a avó de Jeffrey era rígida, ele seguia as regras dela. Ele arrumou um emprego, mas durou apenas 10 meses porque Jeffrey foi demitido. E aí nos próximos 2 anos ele passou a ser sustentado pelo dinheiro que a avó dele dava, até o dia em que ele foi preso novamente, dessa vez por se mostrar em público para 25 mulheres e crianças, e ele foi solto depois de pagar uma multa. Em 1986, Jeffrey foi preso novamente por se mostrar em público, dessa vez para 2 garotos, e ele foi condenado a 1 ano de liberdade condicional, na qual ele cumpriu apenas 10 meses. E em 1987, Jeffrey se encontra com Steven Tomey, um rapaz de 25 anos, na frente de um bar, e o convence a ir para o seu quarto de hotel. Em depoimento, Jeffrey afirma que só queria dopar o rapaz e abusar sexualmente dele, mas em vez disso ele acordou no outro dia com um punho e com os braços todo machucado e com o peito de Steven completamente esmagado. Em depoimento também ele afirma não lembrar de absolutamente nada do que aconteceu na noite passada, ele não lembra de ter cometido esse crime por conta da bebida. Jeffrey coloca o corpo de Steven em uma mala, leva para sua casa, que na época ainda morava com a sua avó, e passa horas e horas desmembrando o corpo e colocando em sacos plásticos para se livrar dele, exceto a cabeça, que Jeffrey escolheu guardar ela para preservar em algum tipo de químico. Logo após isso, Jeffrey já foi para sua 3ª vítima, um jovem prostituto de 14 anos que foi atraído com a desculpa de tirar apenas algumas fotos em troca de $50, mas em vez disso, Jeffrey enforcou ele até a morte, se livrando do corpo da mesma forma que fez com o Steven, desmembrando e colocando em sacos plásticos para se livrar, ficando apenas com a cabeça. E no dia 24 de março de 1988, a sua 4ª vítima seria Richard Guerreiro, de 22 anos, que conheceu do lado de fora de um bar, e da mesma forma o convenceu a fazer companhia a ele durante a noite por $50. Chegando lá, ele enforcou Richard, matou ele, praticou necrofilia com o corpo, que era algo comum dele fazer com as vítimas. Logo em seguida desmembrou o corpo, colocou em sacos plásticos para se livrar, deixando novamente apenas a cabeça. 1 mês mais tarde, no dia 23 de abril, Jeffrey leva mais um rapaz para sua casa, dopa ele e leva ele para o porão, mas ele não estava completamente inconsciente ainda. E nesse momento a avó de Jeffrey chega em casa e chama por ele, e tanto ele quanto a vítima escutam ela chamar. Então Jeffrey decide esperar a vítima ficar completamente inconsciente e levar ela para um hospital, poupando ela dessa vez. Mas o que Jeffrey não esperava era que a sua avó ficaria cansada dele, cansada do comportamento dele e cansada de tantos homens que ele levava para casa. Então ela pede que Jeffrey se mude. Logo após Jeffrey sair da casa de sua avó, ele foi preso novamente por drogar e molestar um garoto de 13 anos que conseguiu escapar. Ele foi condenado por abuso sexual e por induzir uma criança para fins imorais. E em janeiro de 1989, Jeffrey volta a morar com a sua avó para aguardar sua sentença sair. E nessa mesma época ele fez a sua 5ª vítima, um rapaz de 24 anos chamado Anthony Sears, que nas palavras dele ele achou extremamente atraente. E assim ele fez como com as outras vítimas,
ele dopou, ele matou Anthony, se livrou do corpo e dessa vez ele não quis ficar somente com a cabeça, ele preservou os órgãos genitais de Anthony e guardou também. E em 23 de maio de 1989, Jeffrey foi sentenciado a 5 anos de liberdade condicional, permitindo a ele que durante 1 ano ele trabalhasse e voltasse para a cadeia à noite, mas depois de 10 meses ele foi liberado de voltar para a cadeia e ele começou então os seus 5 anos de liberdade condicional. E em 1990, Jeffrey se muda para o seu apartamento em Oxford. O número do quarto era 213 e ficou muito conhecido, muito famoso esse quarto. E ao decorrer do vídeo vocês vão entender o motivo. E logo em seguida ele foi para sua 6ª vítima, Raymond Smith. E o modus operandi foi o mesmo, tá? Ele matou e se livrou do corpo da vítima, deixando apenas alguma parte dele. E em junho de 1990, Jeffrey atraiu para o seu apartamento Edward Smith, de 27 anos, e novamente o modus operandi foi o mesmo, tá? Ele dopava, ele estrangulava a vítima até a morte, ele praticava necrofilia, que era algo comum dele fazer com todas as vítimas. Ele guardava partes do corpo para consumo, tá? Ele consumia as vítimas, ele tinha esse hábito. E aí ele guardava alguma parte, geralmente a cabeça, e se livrava do resto do corpo. Eu decidi não falar de todas as 17 vítimas, porque são muitas e o vídeo vai ficar extremamente longo. Mas se você gosta desse tipo de conteúdo, se você se interessou por essa história e queria saber um pouco mais das vítimas, um pouco mais da história completa, tem no Google, tem alguns vídeos aqui no YouTube. Se você não gosta de ler, se você queria que eu fizesse um vídeo completo, comenta aqui embaixo, tá? Dê muitos likes e eu vou fazer esse vídeo completo pra vocês, com todas as vítimas, né? Uma parte 2. Então deixe muito like, se inscreva no canal, é muito importante que você se inscreva e que você ative o sininho da notificação, porque toda terça-feira tem vídeo novo e o YouTube vai entender que você gostou do canal, que você gostou desse tipo de conteúdo e que você quer receber eles assim que forem lançados. Então é muito importante que vocês comentem, se inscrevam e dê muito like e façam parte dessa família que tá só começando. Sem mais delongas, vamos voltar para o vídeo. Nessa mesma época, Jeffrey estava desenvolvendo uma depressão, ele estava com alguns pensamentos suicidas e ele resolveu que ele não só mataria mais as vítimas, ele queria mantê-las vivas, mas de uma forma que elas não ouvissem, não vissem, não reagissem sobre o que estava acontecendo com elas, transformar elas em verdadeiros zumbis, obviamente, algo que não deu certo. E a tentativa disso foi um garoto de 14 anos, ele era irmão mais novo de um rapaz que ele já havia molestado algum tempo atrás. Então ele atraiu esse garoto para o seu apartamento com a desculpa de dar $100 para ele em troca de algumas fotos. Ele resistiu, ele não queria no início, mas depois de tanta insistência de Jeffrey, ele foi para o apartamento. Chegando lá, ele chegou a tirar 2 ou 3 fotos por livre e espontânea vontade. Logo depois, Jeffrey dopou ele, fez um furo na cabeça dele e depositou ácido no seu lóbulo frontal, que deixou o garoto inconsciente, grogue, né, meio tonto, e levou ele para o quarto, colocando na cama do lado de um corpo que já estava sendo decomposto há 3 dias de uma vítima anterior. Ele relata em depoimento que o garoto chegou a acordar, não completamente, viu o corpo ao seu lado, mas não conseguiu reagir e voltou então a perder a consciência. Jeffrey então naquele momento ele acha que o seu plano deu certo, que ele conseguiu o que ele queria e ele fica calmo. E ele resolve então que ele vai comprar algumas bebidas e ele sai de casa. Na manhã seguinte, voltando para casa, ele se depara com um garoto acordado, consciente, nu e sangrando do lado de fora do apartamento, conversando com outras 3 mulheres. Imediatamente, Jeffrey pega o braço dele e tenta levar ele de volta para o apartamento. As mulheres, obviamente, não deixam que ele faça isso, né? Diz que ele não vai tirar o garoto dali até a polícia ou até a ambulância chegar. Jeffrey então dá a desculpa de que ele é o seu namorado, né, o seu companheiro de 19 anos, que ele tá drogado, né, que ele se drogou, que eles tiveram uma discussão, por isso Jeffrey saiu de casa e por isso ele tá todo machucado, mas que tá tudo bem, que eles vão se resolver. As mulheres mesmo assim dizem que ele não vai tirar o garoto dali. A polícia então chega, Jeffrey muito calmo dá a mesma desculpa pra polícia, e a polícia, não sei porquê,
ela escolheu ignorar completamente o fato de que o menino estava completamente cheio de sangue, estava nu, estava desorientado e obviamente não queria voltar para o apartamento com Jeffrey, mas mesmo assim eles ignoram todos os fatos e resolvem acreditar em Jeffrey, mesmo com as mulheres falando: olha, ele tá todo machucado, não, ele não pode voltar pro apartamento, a gente tem que descobrir se essa história é verdadeira ou não, né, não tem como fazer isso. A polícia então manda as mulheres se calarem e acompanha Jeffrey e o garoto até o apartamento. Chegando lá, Jeffrey abre a porta do apartamento, a polícia sente um odor muito forte vindo do apartamento por conta do corpo, né, que estava sendo decomposto, mas não entram, não fazem nenhuma busca. O mais incrível é que se eles tivessem olhado a ficha de Jeffrey, eles teriam visto que ele tem passagem como criminoso sexual e só por isso eles teriam total liberdade para fazer uma busca na casa sem mandado nenhum, mas eles não fizeram isso. Eles realmente acreditaram em Jeffrey. Assim que a polícia saiu do apartamento, Jeffrey já injetou mais uma quantidade de ácido no garoto, que foi fatal, ele não resistiu a mais uma dose. Jeffrey continuou os assassinatos até que no dia 22 de julho de 1991 encontrou Tracy Edwards, de 32 anos, atraiu ele com a desculpa de fazer companhia para ele durante a noite em troca de $100 e ele foi. Chegando no apartamento, Jeffrey distraiu Tracy, pediu para que ele olhasse para um aquário que ele tinha na casa dele, e nesse momento que ele olhou, Jeffrey colocou uma algema na mão dele e com uma faca o ameaçou, empurrando ele até o quarto. Tracy ficou assustado, obviamente que ele cooperou, foi até o quarto. Chegando lá, ele viu uma gaveta aberta com várias polaroids horríveis de corpos, de cabeça, né, das antigas vítimas de Jeffrey. E ele ficou completamente assustado, ele se deu conta de que ele estava na mão de um criminoso, né, de um assassino, e que se ele quisesse sair daquela situação, ele precisava de alguma forma ganhar a confiança de Jeffrey. E assim ele fez. Durante 5 horas ele tentou ganhar essa confiança. Ele dizia que não precisava daquela algema, não precisava daquela faca, que eles eram amigos, que eles iam tirar aquelas fotos, que não tinha problema nenhum. Então ele ficou nessa tentativa de ganhar a confiança de Jeffrey. E depois de algum tempo, Jeffrey cedeu, ele começou a relaxar. Tracy pediu então para ir ao banheiro 2 vezes e Jeffrey deixou, né? Ele foi até o banheiro e aí ele ficou um pouco mais calmo com aquela situação. Tracy então sugere eles irem para a sala, tomar uma cerveja. Jeffrey cede, eles vão para a sala, então tomam essa cerveja. No momento de distração de Jeffrey, Tracy dá um soco na cara dele, ele cai no chão, ele não fica inconsciente, mas ele fica tonto, o que dá tempo de Tracy fugir. Ele abre a porta e sai correndo na rua e encontra 2 policiais que estavam ali. Os policiais ficam assustados porque eles estão num bairro perigoso, né, que é considerado perigoso. Tem um cara na frente deles algemado, contando uma história completamente maluca, mas eles escutam, eles se acalmam, escutam o que Tracy tem pra falar, e Tracy conta toda a história pra eles. Conta que o cara tava ameaçando ele com uma faca, que algemou ele, que não sabe o que ele queria fazer. Os policiais escutam e acreditam nele. Ele pede então que os policiais tirem a algema que tá nele, mas os policiais não conseguem fazer isso, então eles têm a ideia de voltar pro apartamento. Chegando lá, os policiais encontram Jeffrey, que tá extremamente calmo, abre a porta pra eles e eles perguntam se aquela história era verdade. Jeffrey confirma que algemou sim Tracy, mas ele não dá uma justificativa para aquilo. Então o policial pergunta onde é que tá a chave. Jeffrey diz que tá no quarto, ele fala que vai buscar. O policial fala que não, você não vai buscar, eu vou ir. Jeffrey fica um pouco nervoso por conta das fotos que estão no quarto, mas não tem jeito. O policial entrou na casa, entrou no quarto. Chegando lá, ele viu a faca que Tracy havia mencionado e ele viu também a gaveta aberta com todas as polaroids, com todas aquelas fotos horrorosas de todas aquelas vítimas. E ele vê que a maioria daquelas fotos é naquele mesmo quarto em que ele estava. Imediatamente ele sai pra fora com as fotos e ele pergunta pra Jeffrey se aquilo era verdade, se aquilo era real. Antes mesmo de Jeffrey responder, ele já dá a voz de prisão. Enquanto um dos policiais algema Jeffrey, prende ele ao chão, o outro faz uma pequena busca pelo apartamento, onde ele encontra algumas cabeças na geladeira e aquele odor horrível na casa. Jeffrey olha pra ele e a única coisa que consegue dizer é: por tudo isso, eu mereço a morte.
Ainda no meio da noite, a perícia encontrou no apartamento de Jeffrey 4 cabeças decepadas na cozinha, um total de 7 crânios pintados e preservados, peles e órgãos preservados na geladeira para consumo, um tambor de 215 litros com partes de 3 corpos sendo dissolvidos em ácidos, um total de 74 fotos polaroids com todas as vítimas. E com tudo isso apresentado contra Jeffrey, ele confessou 17 assassinatos, inclusive o de Steven Hicks, que ele havia cometido há mais de 10 anos atrás. Ele abriu mão de advogado e o interrogatório dele durou cerca de 60 horas e lá ele confessou todos os crimes, todos os assassinatos, com detalhes de hora, de local, de método, tudo o que ele havia feito. Inclusive, ele confessou também que a intenção dele era construir um altar com todos os crânios e com esqueletos de todas as vítimas que ele havia feito, e ali seria um altar de adoração, de meditação para ele. E em janeiro de 1992, Jeffrey se declara culpado por todos os assassinatos. A defesa declara que ele tinha problemas mentais, mas a acusação afirma que ele tinha total consciência de tudo que ele fazia. Ela traz testemunhas para provar a sanidade mental dele e prova também que nos primeiros assassinatos que ele cometeu havia um intervalo de tempo, então o que mostra que ele planejava, que ele tinha consciência daquilo que ele fazia e ele escolhia o momento certo de fazer. E então, depois de 5 horas de julgamento, Jeffrey Dahmer foi considerado legalmente são e condenado a 15 prisões perpétuas consecutivas por várias acusações de homicídio. E quando um caso de homicídio ele fica muito famoso, ele vai pra mídia, né, e é muito falado, é oferecido uma custódia protetora pro condenado por conta das diversas ameaças dentro da cadeia. Jeffrey, ele se recusou a receber essa custódia, ele se negou várias e várias vezes, ele disse que ele não queria que o que tivesse que acontecer com ele, que ele aceitava. Ele ficou então com essa custódia durante 1 ano e em 1994 um preso tentou cortar a garganta de Jeffrey, mas não conseguiu. Jeffrey saiu apenas com alguns arranhões, mas nada muito grave. Jeffrey não quis registrar nenhuma queixa sobre a tentativa de assassinato contra ele e então 5 meses depois, no dia 28 de novembro, Dahmer sai da sua cela para fazer algumas tarefas da cadeia com outros 2 presos. Um deles era Christopher Scarborough. Eles foram deixados sem supervisão durante 20 minutos e às 8h10 da manhã o corpo de Jeffrey foi encontrado. Ele havia levado várias pancadas na cabeça com uma barra de ferro. O agressor era Scarborough. Ele havia deixado aquela barra de ferro ali dias anteriores, então ele planejou aquele ataque. Então Jeffrey tinha 34 anos de idade quando morreu. Depois da sua morte, várias universidades entraram em contato com a família pedindo autorização para o uso do cérebro como estudo. A mãe dele, Joyce, concordou, disse que não havia problema, mas o pai não concordou. Ele queria fazer a última vontade do filho, que foi dita em testamento, que era que o seu corpo todo devia ser cremado sem nenhum tipo de funeral. E no dia 12 de 1995, o juiz declarou então que o cérebro de Jeffrey não seria doado para nenhuma universidade, seria cremado junto com o resto do corpo. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, comenta muito aqui embaixo, dê sugestões de próximos vídeos. Eu vou adorar ler cada comentário. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo.